Boa tarde, pessoal. O avaliador Wagner e o Francisco estão na sala? Talvez tenham entrado com algum outro nome. Francisco está. É Francisco Jorge. Ah, tá. Obrigada. Wagner? Esperar mais um minutinho, então. O avaliador Vicente Costa já está na sala. Obrigada, Vicente. Bem, por conta das regras dos avaliadores poderem avaliar depois também, como nós temos dois na sala, vamos iniciar. Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Em nome da FEBIC, nós gostaríamos de agradecer a participação de todos. Meu nome é Ana Luísa, vou mediar essa sala aqui nesta tarde. Fazer um textinho introdutório, que é protocolo aqui. A Feira Brasileira de Iniciação Científica, que é a FEBIC, é promovida pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação e Formação Empreendedora da Prefeitura de Pomerode, contando também com o apoio de diversas instituições privadas e governamentais de nossa região. A FEBIC vem ao encontro de importantes conceitos educacionais, pois estimula a realização e execução de projetos científicos e promove na busca da solução de problemas cotidianos, o pensar criativo, inovador, a utilização de novas tecnologias, a percepção do meio ambiente, a sustentabilidade e principalmente conhecimento. Para esta edição, a FEBIC realizará a 8ª edição em formato híbrido, sendo a primeira etapa essa virtual que nós estamos, e a segunda etapa totalmente presencial, sediada no município de Pomerode, ao lado da nossa querida Jaraguá do Sul. Temos que passar aqui por algumas regrinhas, então todos os projetos vão ter os vídeos exibidos que foram previamente enviados na sala virtual, com a presença da nossa banca de avaliadores e a presença obrigatória dos estudantes, pesquisadores, a presença dos orientadores e co-orientadores, caso tenha, é facultativa. A avaliação será por meio de um vídeo, podendo haver considerações e ou complementação da apresentação de forma oral pelos estudantes pesquisadores, de até 5 minutos após a reprodução do vídeo. A complementação fica a critério do projeto, então é opcional. A banca examinadora é formada por 3 integrantes, de qualificação específica relacionada ao tema abordado, e nós ressaltamos que, caso haja interrupção de conexão com o avaliador durante a apresentação ou questionamentos, o mediador, no caso eu, aguardo até 2 minutos. Se não retornar, a apresentação segue, a gente continua com as demais. Considerando que todas as apresentações são gravadas, o avaliador pode assistir e avaliar depois, não havendo prejuízo ao projeto participante. Cada avaliador tem um tempo de, no máximo, 5 minutos para fazer suas considerações e arguições e ter respostas aos possíveis questionamentos. E as respostas devem ser dadas exclusivamente pelos alunos pesquisadores. A parte da avaliação, acho que dá para pular um pouquinho, né? Porque vocês já leram isso no regulamento. Lembrando, assim, que os microfones devem permanecer desligados e ligar só quando for solicitado ou durante a apresentação do seu projeto. Para qualquer questão importante que tenha relacionada a algum problema técnico,
pode mandar mensagem no chat, nossa equipe está aí, à disposição. A presença dos estudantes é obrigatória em todo momento de apresentação. Vai ter lista de presença para a emissão dos certificados, e aí é só para quem ficou do início ao final. Se sair depois da sua apresentação, já perdeu o certificado. E caso um estudante perca a conexão durante a apresentação do projeto, outro integrante do grupo, caso seja feito em grupo, pode dar continuidade. Para o projeto individual, a gente aguarda um tempo de 2 minutos para o estudante retornar à sala e prosseguir com a sua apresentação. Caso ele não consiga nesse período, ele vai para o final da fila, nós continuamos as outras apresentações, ele pode continuar a apresentação dele ou alguma explicação que ele precise dar no final do restante das apresentações. Alguma dúvida, pessoal? Beleza, então. Vou considerar que não. Como nós já temos 2 avaliadores aqui, né? Tá aqui o Vicente e o Francisco. Poderia o Vicente, por gentileza, se apresentar para a gente? Nome, cidade, estado, formação? Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Vicente Costa, sou da cidade de Severiano Melo, Rio Grande do Norte. Estarei hoje compondo o quadro de avaliações da FEBIC. Desejo desde já uma boa sorte a todos vocês, boas apresentações e fiquem bem tranquilos durante as apresentações. Alguma dúvida que a gente tiver, nós iremos questioná-los. Mas desde já, muito obrigado e boa sorte a todos vocês. Muito obrigada, Vicente. Francisco Jorge, por gentileza, poderia dizer para a gente nosso nome, a cidade, estado e a sua formação? Boa tarde a todos, né? Me chamo Francisco Jorge, mas pode me chamar professor Jorge. Eu falo aqui de Fortaleza, sou engenheiro agrônomo, mestre e doutor em fitopatologia. Sou professor, né? Então trabalho nessa área das ciências agrárias aqui no Instituto Federal do Ceará. Então, para mim vai ser uma experiência ótima, fiquem todos tranquilos. Todos aqui já são, né, pré-cientistas ou já são cientistas em campos. Muito obrigada, Jorge. Vou te chamar de Jorge agora, que é o que aparece para mim. Vamos dar início às nossas apresentações. Eu estou aqui. Nossa primeira apresentação do dia é a análise da fertilidade de diferentes tipos de solo. Tem como autor o estudante Gustavo Benício, orientado pelo Alexandre Macarini Gonçalves, da cidade de... Peraí, deixa eu me achar. Da cidade de Londrina, no Paraná. Oi, boa tarde. Boa tarde. Estou aqui colocando para apresentar. Logo aparece. Aí foi. Apareceu. Colocar para reproduzir o vídeo. Eu vou desligar aqui para vocês poderem ouvir. Olá, meu nome é Gustavo, eu tenho 12 anos, sou de Londrina e meu orientador é o Alexandre Macarini. Meu tema é a análise da fertilidade de solo em diferentes tipos de solo. A minha introdução fala um pouco sobre a agricultura ser uma prática de economia que necessita do solo para o cultivo de vegetais. O solo ele é um recurso natural e renovável e é responsável por abrigar espécies de vegetais e também por ser o meio de sobrevivência dos seres humanos e dos animais. Agora é os tipos de solos. O solo orgânico ele é composto por matérias orgânicas, ou seja, pela decomposição de animais ou plantas.
O solo vegetal nada mais é do que uma terra comum misturada com restos de folhas, caules e gravetos. E o solo arenoso é caracterizado pelo seu alto teor de areia, superior a 70%. A agricultura é um dos setores mais importantes para a economia do país, que em 2022 o órgão calcula que o setor tem alcançado 675 bilhões de reais, o que demonstra 7,9% do PIB brasileiro. Sendo assim, qual o solo mais indicado para o plantio de espécies de vegetais e é possível melhorar sua fertilidade? Espera-se que com os testes pode-se determinar qual o solo mais eficaz para o plantio de vegetais. Estima-se que com os testes, os solos que têm menos nutrientes não vão ter um desenvolvimento muito bom, mas os solos que têm nutrientes quantidades certas vão ter um desenvolvimento muito bom, como o solo orgânico. O meu objetivo geral é analisar qual o solo mais eficaz para o plantio de sementes de diversas espécies de vegetais. O meu objetivo específico é avaliar o uso do fertilizante e seu impacto no desenvolvimento da planta. Minha metodologia para chegar no resultado foram germinadas sementes de alface, coentro e couve em 3 diferentes tipos de solo: orgânico, vegetal e arenoso. Para o cultivo, foi realizado um vaso de 15 por 9 centímetros e a cada um deles serão colocados aproximadamente 300 gramas de terra e 5 gramas de semente. Cada vaso será regado com 150 ml de água por uma vez ao longo do dia. E após isso, o processo de germinação e crescimento será monitorado por um período de 60 a 90 dias para observar as principais diferenças que possuem a existir em cada teste. Os meus resultados. Nossas 3 imagens são um monitoramento do cultivo de alface em 3 diferentes tipos de solo. Na imagem 3 é o cultivo de alface no solo orgânico. Na imagem 4 é o cultivo de alface no solo vegetal. Na imagem 5 é o cultivo de alface em solo arenoso. Nessas 3 imagens, a gente pode ver que o solo orgânico ele teve um melhor desenvolvimento do que os outros solos. O próximo é o monitoramento do cultivo de coentro em diferentes tipos de solo. O solo orgânico é a imagem 4, o solo 7, a imagem 7 é o solo vegetal, e a imagem 8 é o cultivo de coentro em solo arenoso. Nesse cultivo, deu para perceber que o solo orgânico também teve um desenvolvimento muito bom para a planta, e o vegetal não teve muito desenvolvimento, nem cresceu as plantas. E a última slide é o monitoramento do cultivo de couve em diferentes tipos de solo. Na imagem 9 é o cultivo de couve em solo orgânico, na imagem 10 é o cultivo de couve em solo arenoso e a imagem 11 é o cultivo de couve em solo vegetal. Nesse cultivo, deu para perceber que o solo orgânico e o solo arenoso teve um desenvolvimento muito bom. O solo vegetal também teve um desenvolvimento bom, mas não comparado aos outros. Considerações finais. Até o presente momento, foi possível verificar que os solos orgânicos, de uma forma geral, foi aquele em que se observou os melhores resultados na germinação das espécies de vegetais. O projeto está em andamento e o monitoramento continuará a ser realizado para acompanhar o desenvolvimento das plantas. Além disso, em uma próxima fase, será investigado o impacto do uso dos fertilizantes no processo de germinação. Essas são minhas principais referências bibliográficas e é isso. Muito obrigada. Olá, meu nome é Gustavo. Quiser fazer alguma complementação, Gustavo, você tem 5 minutos a partir de agora. Ok. Eu queria falar que o solo orgânico ele teve um desenvolvimento muito bom em vários fatores, como o crescimento e a quantidade que ele cresceu. O solo arenoso também teve um desenvolvimento muito bom, mas não foi igual ao solo orgânico. E o solo vegetal não teve uma boa germinação.
No meu próximo cultivo, eu vou usar sementes diferentes, vou querer também usar o mesmo solo que eu usei nesse teste, e também vou usar o adubo para ver se ele impacta bastante na germinação das plantas. E é isso que eu queria acrescentar. Muito obrigada. Obrigada pelo vídeo. Avaliadores. Vicente, que tínhamos começado antes, ou Jorge, esse candidato. Bom, então vou começar. Parabéns, Gustavo, viu? Você apresentou brilhantemente, nem parece a idade que tem, né, com essa sua apresentação. Só tirar algumas dúvidas, algo que você já deve ter visto no seu trabalho, que você vai levar para frente, só para a gente, né, caminhar um pouquinho melhor. Como é que tu definiu para saber, isso aqui é um solo arenoso, isso aqui vai ser um solo orgânico, vegetal? Como é que tu separou primeiro? Eu escolhi esses solos. Primeiro eu pesquisei para saber quais solos tem, principalmente na região onde eu moro, que é Londrina, Paraná. E com esses resultados, eu utilizei os solos que apareceu. Pronto, então você foi um pesquisador em campo, né? Você foi lá para o campo, olhou, procurou e achou isso é bastante interessante, porque por características físicas você já deu uma noção. Esse teu experimento, tu montou aonde? Na escola? Eu fiz na escola. Certo. Aí, futuramente, você quer pegar esse trabalho e fazer tipo uma horta com esse solo? O que é que você pensa depois com esse seu projeto? Eu acharia legal fazer uma horta para mim, com o resultado do meu trabalho, eu acharia legal. Certo. Só mais uma dúvida. Acho que você já deve ter visto aí na disciplina de ciências, alguma coisa assim. Essas sementes que não germinou, Gustavo, tu acha que foi por quê que não conseguiu germinar nesse solo? Eu acho que foi a falta do sol, por causa que o lugar que eu coloquei, ele tinha um teto que não, acho que possibilitou o sol ir na terra. Então, depois, eu coloquei num lugar mais aberto, e ele até deu uma crescidinha, mas não tanto assim. Certo. É só lembrar, né, como é que a semente germina. Ela precisa de um pouquinho de água, né? Esse pouquinho de água é que vai iniciar esse processo. Então, esse solo aí, ele acaba retendo mais água, né? Esse que você teve esse Sim, problema de germinação. Então, poderia ver como é a infiltração, né? Bota a mesma quantidade de água para todos e ver qual é o que derrama mais água lá no final. Assim, é uma coisa bem simplesinha, né? Para você ter essa noção. Mas, de maneira geral, Gustavo, parabéns, e o seu trabalho aí foi ótimo. Prossiga, avança. E vai para essa ideia de uma horta, que é algo bom, né? Que você vai aumentar, sair do vaso e para o campo. Viu? Parabéns. obrigada. Obrigada, Jorge. Agora, vou só zerar aqui a nossa contagem. Pronto. Agora, Vicente, 5 minutinhos, por gentileza. Jorge já praticamente tirou aí também praticamente todas as minhas dúvidas. Com exceção de uma, Gustavo. Esse solo orgânico, você criou ele? Você fez a mistura de alguma matéria orgânica? Como foi que funcionou? Na verdade, eu comprei o solo orgânico e misturei com um pouquinho de fibras de fezes de cavalo, que daí para dar um incentivo assim, orgânico. Entendi. No caso, você comprou um substrato e fez a mistura com... Foi isso, não é isso? Uhum. Entendi. Essas sementes que você utilizou, todas as sementes foram da mesma espécie de planta? Eu usei três diferentes tipos de semente. Entendi. Era basicamente essas minhas dúvidas. Parabéns pelo trabalho, certo? Espero que você continue no desenvolvimento da sua ideia. Até lhe indico que você possa criar o seu próprio substrato, certo? Tem várias formas de você criar substratos que possam ajudar aí na sua horta, né? No futuro, para sair do vazio e ir para uma horta que fica uma coisa mais interessante, um experimento mais, vamos dizer assim, um pouco maior, né? Como o professor Jorge falou. Mas parabéns pela ideia e eu desejo a você boa sorte. Obrigada.
Obrigada, avaliadores, pelas considerações. Só para confirmar, o Wagner não apareceu ainda, né? Eu posso desligar o mic e a câmera? Pode. Ou ainda não? Não, pode já. Pode? Obrigada. De nada, Gustavo. Então, tá bom. Nós vamos para o segundo trabalho. Nosso segundo trabalho é intitulado Bioinsumos e Meio de Prevenção para Combate ao Mofo Branco. Ele foi integrado pelas estudantes Beatriz Akemi Moriyama. Tá certo. Ai, obrigada. Fabiane Saito Obata e Letícia Casarini Sena. E orientado pelo professor Murilo Bernardi Rodrigues. Também é de Londrina, no Paraná. Vou colocar aqui a nossa apresentação. E vou fechar meu microfone para não dar interferência. Olá, meu nome é Fabiane, eu faço parte do trabalho Bioinsumos. Olá, meu nome é Fabiane, eu faço parte do trabalho Bioinsumos e Meio de Prevenção para Combate ao Mofo Branco. As integrantes do meu grupo são Beatriz Akemi Moriyama, eu, Fabiane Setobata e Letícia Casarini Sena. O nosso orientador foi o Murilo Bernardi Rodrigues e fazemos parte do Colégio Londrinense que fica no Paraná. Eu vou começar falando agora dos nossos objetivos. O nosso objetivo geral era testar a eficiência de meios de um meio de prevenção para combate ao mofo branco e 2 bioinsumos. Além disso, a gente queria ajudar o meio ambiente, ou seja, a gente queria arrumar bioinsumos e um meio de prevenção naturais, ou seja, para que não prejudicam o meio ambiente. Agora, os nossos objetivos específicos. A gente vai utilizar 3 meios, um de prevenção e 2 bioinsumos. O primeiro bioinsumo é utilizar a Bacillus subtilis. O segundo é utilizar o fungo Trichoderma arzianum. E o terceiro é utilizar a palha de café. A palha de café é um meio de prevenção. Bom, agora eu vou falar a importância do nosso trabalho. Por que a gente escolheu esse projeto? Bom, o mofo branco é uma doença que afeta mais de 400 espécies de plantas e pode diminuir a produção da agricultura em cerca de 70%. Isso é um número muito elevado. Então, a gente queria trabalhar com o mofo branco. Então, a gente pensou em utilizar bioinsumos, ou seja, insumos biológicos, ou seja, não prejudicam a natureza, porque já vem da natureza. Nós também queríamos utilizar um meio de prevenção natural. Por isso, a gente utilizou a palha de café. Esse trabalho ajudará não só os agricultores a diminuir essa doença, mas também ajudará o meio ambiente, porque não prejudicará ele. Bom, então na nossa metodologia nós conseguimos uma parceria de estudos com a Embrapassagem de Londrina. Os materiais utilizados foram 16 caixas de acrílico, solo esterilizado e úmido, escleródeos, a bactéria Bacillus subtilis, o fungo Trichoderma arzianum, além de borrifador, água destilada e peneira fina. Então, antes de tudo, nós desinfetamos esses escleródeos com álcool e água destilada. Nesse processo, nós colocamos esses escleródeos por 1 minuto no álcool e coamos eles. Logo em seguida, nós colocamos eles por 1 minuto também na água destilada e coamos eles novamente. Então, nós separamos 25 escleródeos e distribuímos eles naquelas caixas de acrílico em fileiras e colunas de 5 por 5, todas elas contendo solo esterilizado e umidade suficiente para que o fungo possa se proliferar. Então, dentro dessas 16 caixas de acrílico, separamos elas em grupos. Nomeamos 4 caixas de acrílico, B1, B2, B3 e B4,
e aplicamos a bactéria Bacillus subtilis. Nós utilizamos 1 ml a cada 400 ml de água. Outras 4 nós nomeamos de F1, F2, F3 e F4. Nelas nós aplicamos o fungo Trichoderma cyanum, nós utilizamos 1 grama para cada 2 litros de água. Em outras 4 nós nomeamos T1, T2, T3 e T4, que são as nossas testemunhas, o nosso grupo controle. Nelas a gente vai ver se realmente teve diferença entre aplicar bactéria ou fungo ou não aplicar nada. Em outro dia de experimento, nós nomeamos 3 caixas de acrílico P1, P2 e P3. Nelas nós adicionamos 20 gramas de palha de café. E uma, nós nomeamos ela testemunha também. E a gente tem 2 porque a gente fez os experimentos em dias diferentes para não comprometer o resultado. O quarto passo é analisar o desenvolvimento dos escleróides em cada uma das caixas de acrílico. Então aqui a gente tem algumas imagens. Essa primeira é como a gente desinfetou esses escleróides. A segunda é como eles ficaram posicionados na caixa de acrílico. Aqui a gente adicionando esses escleróides na palha de café e essa última é como eles estão agora. Olá, meu nome é Letícia, vou apresentar os resultados e conclusões. Esse projeto foi desenvolvido com o propósito de mostrar maneiras alternativas ao combate do mofo branco através de bioinsumos, sendo utilizado o fungo Trichoderma harzianum, a bactéria Bacillus subtilis e a palha de café. O trabalho até o momento não é conclusivo, a gente precisa dar continuidade às avaliações periódicas, ressaltando que os escleróides não germinaram até o momento. Bem, várias hipóteses podem ser levantadas para explicar o ocorrido. A hipótese evidente é que os escleróides são novos e o clima não está ajudando muito por estar frio, e isso pode atrapalhar a germinação. Então, para ter melhor avaliação, precisaria estar mais quente. Agora eu vou apresentar nossas conclusões. A população mundial está cada vez mais preocupada com o tema da sustentabilidade, já que os recursos naturais estão cada vez mais ameaçados, em consequência da ação humana. Na agronomia, técnicas sustentáveis visam reduzir os custos e aumentar a produtividade, apresentando inúmeras vantagens para os cultivos e para a saúde. Nossa equipe busca aproveitar oportunidades em feiras como a FEBIC para gerar um despertar na população sobre questões sustentáveis, assim enfatizando a utilização de recursos naturais e menos agressivos. E os bioinsumos podem sim melhorar a qualidade e alcançar bons resultados. Eles ajudam no controle de pragas e de doenças, melhoram a qualidade do solo e o rendimento da produção. E todos esses fatores favorecem o estímulo da continuidade em pesquisas de empresários agrônomos, instituições de ensino e a sociedade como um todo. Bom, então, para finalizar nossa apresentação, gostaria de mostrar uma frase do Augusto Monteiro, que é a seguinte: cuida do meio ambiente e deixe que no futuro ele cuide de quem você mais ama. Bom, foi essa nossa apresentação, espero que tenham gostado. Obrigada! Obrigada, gente. Avaliadores, alguém quer começar? Vicente? Quiser começar outro, ele quer começar? Pode ser, então, você. É que o nome dele aparece primeiro para mim. Vou puxar essa para o meu lado, né? Porque eu fiz mestrado e doutorado nessa área. Então, eu gosto um pouquinho de doença. Então, primeiro, parabenizar as meninas, né? Vocês estão atuando numa área que o público, a gente sabe que basicamente é masculino, né? Principalmente na área de pesquisa. A gente vê 3 meninas curiosas querendo investigar essa área que demanda muita pesquisa, e vocês podem ter noção de que isso não vai acabar aqui. Durante muito tempo a gente vai ter esse lado biológico, né? Ele está entrando, então a iniciativa privada está pesquisando. Vou parabenizar vocês primeiro pelo nome científico, viu? Eu dou aula para alunos de graduação, pós-graduação, e os meninos não sabem o nome científico. E vocês falaram o nome do Bacillus e do Trichoderma perfeito,
né? Não é raro, então já dou esse parabéns. Eu vi que o trabalho de vocês está muito completo. Não tenho o que dizer, porque acho que até estatística deve ter, né? Já tem o pessoal da Embrapa, que são experts nisso. Eu vou só ter algumas curiosidades, né, para que a gente possa despertar para o futuro aí de vocês, que seria, vocês estão fazendo com esclerótio, certo? O que é um esclerótio? É uma semente, quando vocês falam que germina, para ficar claro para todo mundo. Qualquer uma das Bom, minhas, pode falar. o escleróide é meio que assim, o fungo do mofo branco, ele meio que ele produz tipo, como é que fala? Parece meio que uns cogumelos. E aí ele vai soltar uns esporos, que aí vai formar tipo escleróide. Pelo que eu entendi, é basicamente isso. Que o pesquisador que trabalhou com a gente, ele explicou bastante coisas assim para a gente fazer o trabalho. Isso. Mais ou menos nessa linha, é uma estrutura de resistência, né? Então, é como o fungo ele vai permanecer no solo durante muitos e muitos anos. Você tem esclerótico que tem mais de 10 anos. Então, até comentou, né? O frio, lógico, é a qualidade que ele quer, né? Então, ele quer que você tenha uma característica ruim, né? Por isso que vocês querem avaliar numa temperatura mais quente. Agora, outra curiosidade, vocês vão querer controlar a doença, que eu acho muito interessante. Bacilos e tricoderma, vocês vão ver que é o carro-chefe para todas as pesquisas. Além da doença, como é que ele vai ser benéfico para a planta? Não trabalhando com patógeno, né? Não indo para o mofo branco. Como é que o tricoderma e o bacilos vai ser bom para a planta? Vocês deram uma olhada? Bom, primeiramente é porque geralmente, né, como é que fala? Esses agrotóxicos assim mais químicos, eles acabam prejudicando tanto a planta, tanto o meio ambiente, e a gente pensou que usando bactérias, fungos e tal, ele pode prejudicar menos a planta e o meio ambiente. É uma das vantagens, né, que você tem, a utilização cada vez menor. Mas também tem outra, né, principalmente o tricoderma, ele aumenta a fixação, você como se tivesse assim, uma expansão da raiz, ela vai ter a raiz da planta e ela vai ter uma raiz extra, né, um bônus, que é justamente esse fungo. Então, vocês também podem enveredar para essa pesquisa, né? Vocês podem, olha, a gente vai também falar que vai diminuir a utilização de nutrientes, você não vai precisar, né, tá colocando muito químico aí, você vai ter só esse biológico aí que vai resolver. Então, basicamente, eram esses meus questionamentos, parabéns às três. Deu tempo? Foi que eu não vi aí meu aviso. Era um minutinho para Pronto. finalizar. Obrigada. Me dei conta de que eu não perguntei se vocês queriam fazer alguma complementação, peço desculpas. Vocês gostariam de fazer alguma complementação, meninas? Bom, eu só queria falar que a gente ainda não conseguiu os resultados por conta dos esclerose não terem germinado, mas que nesse projeto a gente fez outro experimento, mas que a gente ainda não chegou na etapa de análise de resultados, por isso que a gente não conseguiu colocar no vídeo. Tá bom, perfeito. Mais uma vez, desculpa mesmo. Vicente, suas considerações. Olá, pessoal. Ter um avaliador como o Jorge na equipe facilita meu trabalho, viu? Que ele já tira quase todas as dúvidas, eu fico aqui só com o que sobra mesmo das dúvidas. Desenvolver um projeto científico é um dos métodos, né, mais importantes. Na verdade, eu costumo dizer que em todos os lugares onde a gente está, há o emprego do método científico, né? Então, saber que nós temos alunos que têm esse interesse desde as séries iniciais aí, no desenvolvimento da ciência é muito importante. A minha dúvida é o seguinte: o que levou vocês a trabalharem, a quererem buscar estudar esse assunto? O que foi que levou vocês a querer isso? Posso responder, meninas? Ou vocês querem responder? Letícia, você quer falar? Eu posso falar, Bia? Pode falar. Então tá. Bom, então, a gente queria desenvolver um trabalho que ajudasse o meio ambiente e nós buscamos alguns problemas ambientais e um deles era o uso de agrotóxicos. E aí depois a gente pesquisou algumas doenças para a gente
não só ajudar o meio ambiente, mas a gente também poderia combater algumas doenças. Daí a gente escolheu o mofo branco, que afeta mais de 400 espécies de plantas diferentes. Entendi. Aí, no caso, vocês buscaram o desenvolvimento desse projeto, vocês pensam em seguir em frente com essa ideia? Provavelmente sim. Tem bastante coisa que a gente ainda pode se aprofundar. Tá bom, eu gostei bastante da ideia, certo? São projetos que estão preocupados com a sustentabilidade, né? Hoje nós temos a população mundial está crescendo muito, a gente precisa produzir mais para poder ter comida suficiente, né? E saber que vocês já estão preocupados, né, com o desenvolvimento da agricultura sustentável é muito importante. Nós temos aí hoje uma das maiores consumidoras dos produtos brasileiros, que é a Europa, né, banindo todo dia, praticamente, todo mês, eles extinguem alguns tipos de moléculas químicas, né, algumas coisas que não podem ter resíduo, principalmente na parte da fruticultura. Então, nós precisamos desenvolver ideias, certo? Utilizando os mecanismos, como vocês estão usando, para provar que é possível a produção em larga escala, sem necessidade de utilização de tantos químicos, né? Utilizando aquilo que a natureza nos deu, vamos dizer assim. Então, gostei bastante da ideia. Parabéns pela iniciativa de vocês e eu desejo boa sorte e espero revê-las novamente aí com essa ideia, viu? Um abraço, obrigado. Obrigada pela consideração. Nós vamos passar para o próximo trabalho. Esse daqui vai me pegar um pouquinho porque eu não sei falar latim. O título do trabalho é Avaliação do papel reciclado e do capim-elefante, Penicetum purpureum sum, para a produção de um recipiente biodegradável. Se eu tiver falado muito ruim, alguém vai me corrigir. Pelo autor, pelos os integrantes, né, foi a estudante Camila Pantoja de Araújo, sob orientação da professora Daiane Luqueta Ronchi, da cidade de Pomerode, em Santa Catarina. Vou colocar aqui para apresentar o nosso vídeo. O projeto Avaliação do papel reciclado e capim-elefante para a produção de recipiente biodegradável. Meu nome é Camila Pantoja, eu estudo na Escola de Educação Básica Municipal do de Caxias, em Pomerode, de Santa Catarina, e a minha orientadora é a professora Daiane Luqueta Ronchi. Introdução. Os recipientes mais utilizados para a plantação de mudas são aqueles derivados de petróleo, aqueles saquinhos fritos. E eles acabam matando o meio ambiente e então surgiram algumas ideias no mundo de fazer recipientes biodegradáveis para plantar essas mudas. Os recipientes biodegradáveis têm vários pontos bons, favoráveis, entre eles o menor estresse é um aumento de colocar ele no solo, realmente, assim não tem que tirar do plástico e colocar no solo. E também ele tem uma integridade das raízes que podem ultrapassar as paredes do seu recipiente, porque o material dele é poroso. E daí, depois de pensar nisso, surgiu uma ideia, um problema. Será que os papéis descartados na sala de aula podem virar recipientes biodegradáveis? E se juntássemos esse papel descartado na sala de aula, junto com o capim-elefante que cresce em excesso ao lado da escola, dá de produzir esse recipiente biodegradável? Então, a nossa justificativa, a nossa problemática seria aqueles sacos plásticos, a cor preta,
de fazer a rotação das mudas, que acabam matando o meio ambiente, porque é derivado de petróleo, e os papéis de sala de aula, que tem excesso, que a gente poderia estar reduzindo essa quantidade, e também tem excesso de capim alto da escola, então se a gente juntasse todas essas três problemáticas, poderia gerar uma nova solução muito boa para o meio ambiente. O objetivo do nosso projeto é avaliar o potencial do uso do papel descartado, junto com o capim elefante, para a produção de um recipiente biodegradável. Materiais e métodos. O nosso projeto foi realizado no ano passado, em 2022, a partir do projeto já existente na escola, que é o Broto de Papel e Funilaria. Esse projeto consiste em utilizar esses papéis descartados na sala de aula e fazer um papel artesanal, então utilizaríamos parte desse papel descartado para fazer o nosso experimento. A gente coletou informações sobre o capim elefante. Na primeira etapa do experimento, nós fizemos a análise de textura, rigidez e a consolidação da mistura. E na segunda etapa, nós fizemos as confecções dos recipientes até certa quantidade. Na terceira etapa, nós acompanhamos o crescimento de mudas de dente de leão nos recipientes que nós fizemos e na floricultura. E na quarta etapa, que é a que nós estamos agora, nós vamos analisar a degradação desse recipiente agora que a gente passou para o solo. A gente dividiu o experimento em A e B, os dois contendo 4 composições inicialmente, mas depois adicionamos uma. Na composição, nós utilizamos 100 gramas de folha de capim elefante, 100 gramas de papel intermediário, composição 2, as mesmas quantidades da composição, porém com caldo de capim elefante em vez da folha. Composição 3, 150 gramas de caldo de capim elefante, 50 gramas de papel intermediário. E na composição 4, as mesmas proporções da composição 3, porém, em vez de usar o caldo, utilizamos a folha. No experimento B, na composição, a composição 4, utilizamos as mesmas proporções, as mesmas técnicas, e fizemos a nova composição 5, que são 200 gramas de capim elefante, 50 gramas de papel, 1,5 litro de água e 50 gramas de milho. Nós só diminuímos a quantidade de diâmetro de milho e aumentamos a quantidade de capim elefante, do caldo de capim elefante. Em todos os experimentos, nós trituramos ele em liquidificador, com a água, de milho, carne. E depois de ser triturada, uma parte desse experimento foi passada sobre uma tela e outra parte foi prensada, foi colocada em um copo plástico, que a gente na hora de reutilizá-lo, com outro copo plástico também reutilizável no meio, assim, ficando no formato de vaso depois de pronto, e pressionando, e esse copo menor, e ele ia pressionar a ponto de ficar no formato de um vasinho. Resultados e discussões. Na tela, todas as composições deram muito certo, tanto A quanto no B. O experimento B se destacou um pouco também, por ficar um pouco mais resistente, mas todos ficaram com a textura perfeita. A imitação do copo, somente o experimento B, composição 2, 3 e 5 deram certo, pois continha amido de milho e o caldo do capim elefante. Na segunda etapa, na floricultura, nós fizemos plantio no dia 30 de maio. Em 15 recipientes, usamos o experimento B5, B3 e o B2. Aqui a gente colocou uma parte da floricultura e regamos. E acompanhamos o seu desenvolvimento. Como você pode perceber, foi muito satisfatório, foi muito bom, mas teve algumas complicações. O recipiente ele não se desintegrou, que foi uma coisa muito boa, porque eu achei que ele poderia se desintegrar, conforme o tempo iria passando, por causa da água também, da chuva. Mas o crescimento, infelizmente, ainda foi inferior, porque ele não tem muito espaço, que nem o recipiente plástico, pois, como ele é feito manualmente, acaba que o seu fundo fica um pouco mais grosso. E também teve uma crise hídrica, pois estava em uma parte da floricultura que não precisava muito de água, e os funcionários acabavam não regando essa parte da floricultura, assim não regando também os nossos recipientes, as nossas mudas. Pesquisamos um pouco também e vimos outras pessoas que fizeram algo parecido. Eles saíram com fibra de coco e bagaço de cana, só que não deu muito certo, porque continha muita absorção de água. E também acabava que tinha muito fungo e eles acabavam se desfazendo. Não teve aquela expectativa, uma pessoa não subiu as suas expectativas, porque ele acabou caindo e as mudas ficaram menores no recipiente orgânico. E de acordo com Gomes e Paiva, quanto mais abundante o sistema radicular, maior a
chances de sobrevivência da muda em campo, independente da altura da parte aérea. Isso aqui é um pouco do desenvolvimento das nossas mudas, nos nossos recipientes. Vocês podem perceber que cresceu bastante, foi um aumento muito significativo, porém aqui não teve tanta diferença por conta da nossa integração da crise. Aqui, se a gente for comparar o experimento B2, B3 e B5, a gente pode perceber que o B5 foi o que mais deu resultado e o B2 o que menos deu resultado. Não, o B3 o que menos deu resultado. A terceira etapa, plantio no solo, que é uma fase que nós estamos analisando, nós estamos acompanhando. Nós plantamos os nossos recipientes e também comparamos com uma muda de dente de leão também, só que sem o plástico e sem nenhum recipiente biodegradável para fazermos essa comparação de tamanhos. Considerações finais, até o momento os resultados são muito bons, satisfatórios, tanto a confecção de recipientes quanto a manutenção deles na floricultura são de muito agrado, e agora só nos aguardar a degradação do nosso recipiente no solo. Obrigada pela atenção. Certo. Gostaria de fazer alguma consideração a respeito do trabalho? Você teria 5 minutos. O nosso projeto, ele já está bem encaminhado. Boa tarde, desculpa, esqueci de cumprimentar. Boa tarde. O nosso projeto, ele já está bem encaminhado. E agora nós estamos na 4ª etapa. A gente ainda não terminou todo o nosso projeto, nós estamos na 4ª etapa, que é esperar nossa muda se desenvolver no solo. Aí nós estamos observando, inclusive hoje a gente percebeu que ainda não são os resultados que a gente espera, mas a gente espera ainda que esses resultados sejam melhores, porque as raízes ainda não ultrapassaram bem as barreiras do nosso copinho, passaram por cima, mas nós acreditamos que alguma hora elas vão passar pelas barreiras do copo. E eu também trouxe para vocês olharem aqui a diferença de copos que a gente percebeu pesquisando. Esse copo aqui foi um dos primeiros que nós fizemos, o nosso copinho de papel e capim elefante. E esse aqui foi um dos últimos que nós fizemos. Vocês podem perceber que a estrutura deles é bem diferente, porque conforme o tempo a gente vai percebendo que precisava ser melhorado, e eu achei que isso era uma coisa importante de mostrar para vocês. É isso. Certo, muito obrigada. Os nossos avaliadores. Jorge, gostaria de começar? Então, parabéns, Daiane, viu, pela sua apresentação. Acho que foi bem claro, o áudio podia estar baixo, mas creio que os seus slides salvou essa apresentação, porque estava muito autoexplicativo, então não tive dúvida que eu estava acompanhando. A gente sabe que é normal, está gravando, tem erro. Mas, Daiane, eu tenho uma curiosidade, assim, que ficou aqui me matutando. Só um minutinho. Daiane é a minha orientadora, eu sou a Camila, a aluna. Está aqui, perdão. Camila, eu estou usando o computador dela, daí por isso está com esse e-mail logado. Tranquilo. De onde é que surgiu a ideia desse capim? Foi assim, olhando, aí vocês... Rapaz, a gente já tentou limpar esse capim, não tem jeito. Quem foi que teve a ideia de colocar o capim para essa formulação? Porque a gente vê que tem diversas formulações, né? Só fiquei curioso como é que surgiu esse capim, a ideia dele. A nossa escola tem um lado dela que tem uma plantação de capim imensa e tem um ribeirão que passa embaixo, porque a nossa região é uma área que passa muito ribeirão e acabou que cresceu muito capim elefante e aquilo era uma coisa muito feia de se olhar e também que achávamos que não era uma coisa muito boa para a nossa região. E nós olhamos que aquilo estava em excesso e decidimos procurar para ver se talvez dá de usar ele para alguma coisa biodegradável, algum pote biodegradável, para também diminuir algumas problemáticas no meio ambiente. É bastante interessante, né, essa tua curiosidade de despertar, porque é assim que surgem as grandes ideias, né? Viu um problema, olha, a gente tem isso aqui, não sabe o que fazer,
vamos dar uma utilidade, né? A utilidade de vocês é fazer esse bioproduto aí, que vocês ainda estão formulando, eu sei que não é do dia para a noite, vocês ainda estão chegando ainda à fórmula, né, ideal, depois vai pensar na estética de um produto bonitinho, mas creio que vocês já caminharam bastante, então, em relação à formulação, acho que vocês estão caminhando. Eu só fiquei na dúvida da durabilidade. Quanto tempo, mais ou menos, esse copinho de vocês, a partir da fabricação, ele dura, mais ou menos, assim, a integridade dele, ele se mantém inteirinho? Bom, o nosso potinho a gente já tem bastante tempo, só que a gente ainda não percebeu que ele está se... Achando, alguma coisa assim do tipo? Sim, alguns eles estão diminuindo de tamanho, mas só que eles ainda estão em ótimo estado. Isso aqui eu fiz no começo do ano, ainda está aqui, mas se você coloca água, daí ele se desintegra mais fácil. E por isso a gente pensou em usar ele para fazer a plantação, porque ele não se desintegra tão fácil fora do solo, sem água, e dentro do solo poderia ser melhor a sua degradação. Por isso, a ideia de usar esse tipo de material. Não, esse seu trabalho é revolucionário, assim, no sentido de que vamos abandonar o plástico, né? Eu compro a minha mudinha do jeito que eu compro, eu já planto, né? Não precisa rasgar o plásticozinho, vai só gerar resíduo, não. Do jeito que tá ali, ele vai se degradar sozinho, as raízes vão infiltrar no solo normalmente. Então, é muito boa essa sua ideia, parabéns a você, a sua orientadora, que utilizaram, né? Um problema, uma solução. Agora, o capim vai ser bastante utilizado, viu? Parabéns. Encerro aqui minhas perguntas. Obrigada, Jorge. Vicente, gostaria de fazer alguma consideração, alguma pergunta para o grupo? Muito interessante o projeto, né? Uma forma que vocês encontraram. Eu acho que a ciência é isso, você tem que pegar problemas locais, da sua realidade, e tentar mudá-los. Acho que vocês estão no caminho certo. Eu tenho uma única dúvida. Vocês pensam em fazer outros itens, além desse copinho, além desse recipiente para plantar mudas? Já pensaram em outra coisa? Eu pensei aqui em fazer sei lá, alguma outra coisa para ornamentação, não sei. A nossa escola, ela tem um projeto que usa papel que a gente retira da sala de aula, que ninguém mais quer usar, a gente usa esses papéis para fazer papel artesanal. Por isso surgiu essa ideia de usar também esses papéis que eles usam para papel artesanal, para fazer também um copinho biodegradável. A gente ainda não pensou em fazer algo além dessas duas problemáticas, desses dois projetos. Mas a gente está bem contente com o que a gente tem agora. Se vier mais alguma ideia, tenho certeza que a gente vai acolher. Entendi. Basicamente isso. Essas são as minhas dúvidas. Obrigado pela apresentação e parabéns pela ideia. Espero que vocês levem à frente esse projeto. Obrigada, Vicente. Nós chegamos à metade das nossas apresentações. Alguém tem interesse em fazer algum intervalo? Existe essa recomendação, caso queiram? Senão, a gente dá prosseguimento nos nossos trabalhos. Os autores do quarto trabalho estão presentes? O quarto trabalho é o Análise Quali-Quantitativa da Eficiência de Adubos Orgânicos em Feijoeiros. Os autores são Luca Carraro Santos e Lucas Isao Nakagawa, dos estudantes, que são orientados pelo professor Estevão Conceição Gomes Júnior. Tivemos problemas com o vídeo.
Alguém da análise quali quantitativa da eficiência de adubos orgânicos em feijoeiros? Passando para o quinto trabalho, então. Eu vou anotar. Quarto trabalho que nós temos, não. Quinto trabalho. Recuperação química e revegetação de terras agrícolas degradadas com o uso de macro e micro-organismos. Autoria das estudantes Isabelle Davanço Siqueira, Isabelle Neves Carrijo e Vitor Gavetti Valdivieso. Espero que seja isso. Orientado pelo professor Estevão Conceição Gomes Júnior. Também. Da cidade de Londrina, no Paraná. Vou abrir o vídeo. Olá, hoje nós vamos apresentar nosso... Olá, hoje nós vamos apresentar nosso trabalho que é restauração química e revegetação das terras devastadas com macro e micro-organismos. Então, nosso trabalho, a problema que precisa dele é que atualmente os seres humanos estão devastando muito o planeta Terra, com queimadas, etc. 600 pesquisadores mostraram que em 60 países, 30% do solo está degradado. Nossa hipótese que as terras podem ser boas para o plantio depois de serem curadas com o fungo. Nosso objetivo geral aqui é restaurar as terras devastadas por meio de fungos e ver se a suculenta irá sobreviver. O objetivo específico é a planta crescer e o fungo agir de forma positiva. Para nossa metodologia, usaremos sementes de margarida, girassol, plantaremos uma muda de cacto e uma de suculenta, só que a gente não utilizou a planta da suculenta. Também utilizamos sementes de rúcula. Também utilizaremos 12 vasos e solo degradado e solo fértil. Também utilizaremos cascas de maçã, que tem boro, abacate que tem zinco, mamão que tem ferro, couve que tem manganês e de novo a casca da maçã que tem cobre. Mas nós utilizaremos essas cascas para extrair os nutrientes e colocar no solo. Nós colocaremos fungo no solo, colocaremos em 4 vasos. Nos outros 4 vasos, nós utilizaremos terra fértil. Nós plantaremos a semente de rúcula em 2 vasos, um deles sendo que nós não colocamos fungo e o outro que nós colocamos. Também faremos o mesmo com o resto das plantas, menos com a suculenta, que nós colocaremos num vaso, uma com terra fértil e outra com terra degradada, sem fungo. As duas suculentas cresceram, então provamos que as suculentas se desenvolvem em solo degradado. As flores com fungo cresceram mais do que as sem fungo, ou seja, provavelmente os fungos têm ação de restaurar terras devastadas. As flores com fungo cresceram mais do que as sem, ou seja, provamos que o fungo tem ação de restaurar a terra degradada. Esse foi nosso projeto. Tchau! Obrigada, meninas. Seriam
alguma consideração, fazer alguma complementação do trabalho, vocês têm 5 minutos, caso queiram. Acho. Ah, tá bom. Vamos esperar um pouquinho, então. Isabelle? Oi? Oi. Seus outros colegas de grupo vão entrar ainda ou vai ser só você mesmo? A Beatriz já tá entrando, mas o Vitor eu não sei. Tá bom. É que nós já reproduzimos o vídeo e eu gostaria de dar os 5 minutos que vocês têm direito, caso queiram fazer alguma complementação referente ao vídeo, alguma consideração que tenham. Uhum. Assim, eu queria falar uma consideração que a gente já finalizou, só que agora na sexta a gente vai no laboratório para pegar a medição certinha das plantas. Ok, Mas é só isso mesmo. beleza. Posso passar então a palavra para os avaliadores? Uhum. Tranquilo. Meninos, Vicente, Jorge, meninos, né? Professores renomados e tal. Tudo novo aqui. Bom, parabéns ao trio, né? Uma pesquisa novamente tem um problema, querem resolver. Então vocês pegaram aí uma situação, né? O outro grupo anterior estava falando para tratar um fungo, vocês não, vocês vão levar o fungo, né? Para recuperar. Então a gente vê aí como eles podem ser benéficos ou maléficos, né? Então a curiosidade para mim é como é que vocês vão saber que esse fungo é do bem, digamos assim, que vocês estão colocando e não do mal, como foi do grupo anterior. Eu acho que fazendo os testes, assim, que deu resultado positivo. Com o controle, que é o sem fungo e o com fungo. Aí, como deu resultados positivos, a gente acredita que é um fungo benéfico. Isso, algo bem claro, né? Se a planta não morrer, então quer dizer que ele é do bem, que se fosse do mal, ele iria causar, logicamente, a morte da planta. Então, eu acho que isso é bem tranquilo. Essas frutas que vocês vão utilizar, né? Vocês colocam, vocês separam por cada nutriente. De onde é que vocês vão pegar esse material que vocês pegam? É resto de alguma cantina? É da casa de vocês? Ou vocês pensam em ir numa feira, aproveitar restos que sobra? De onde é que vai vir as frutas? De Daria onde é para que pegar, veio? daria para pegar de uma feira, realmente, mas a gente pegou as cascas que sobraram daqui da nossa casa mesmo, assim. Pronto, vocês pegaram de casa, né? Vocês estão vendo que dá para fazer isso tanto em casa, mas também vocês podem levar isso para outros cantos, né? Que estou só despertando a curiosidade, que é o que vocês estão fazendo aí, mas vocês podem pegar da cantina da escola, o que é que sobra, depois de uma feira que tem aí próximo, né? Algo maior, umas teás, mas aí já ficaria distante, mas algo próximo da realidade de vocês, né? E o que é que de inovador que vocês acham assim, esse nosso trabalho aqui vai salvar? O que é que vocês têm de novo que vocês acham que esse trabalho de vocês tem? Como é que vocês venderiam esse peixe de vocês? Só para finalizar. Eu acho que é essa ideia de usar cascas de frutas, né? Que eu não vi, pelo menos eu não vi ninguém usando isso antes. Que é uma coisa que todo mundo tem em casa.
Basicamente, creio que esse é o diferencial de vocês, é saber o que é que está agindo, né? Que às vezes a dona de casa sabe, eu vou juntar isso aqui para fazer um adubo, mas não sabe qual é o efeito. E vocês não, né? O trabalho de vocês vai dizer, olha, o efeito a planta está melhorando, ela vai dar mais fruta, ela vai crescer mais raízes, ela vai dar mais folha, enfim, vocês vão avaliar depois no laboratório tudo bem direitinho. Então, parabéns ao trio, novamente, caminhe nessa linha, né? E façam esse trabalho aí crescer cada vez mais. Obrigado. Obrigada, professor Jorge. Vicente, gostaria de fazer alguma consideração? Alguma pergunta que tenha para fazer para o grupo? Olá, pessoal. Primeiramente, parabéns pela ideia, certo? Em segundo lugar, eu gostaria de saber o que levou vocês a trabalharem, a escolherem esse tipo de projeto científico. Qual inspiração vocês tiveram? Nossa inspiração foi que no laboratório da nossa escola tinha terra degradada e a gente queria ver algum jeito de resgatar ela e acabou que deu no nosso trabalho, que a gente resolveu aumentar mais isso. Entendi, Isabel. Então, parabéns pelo projeto, certo? Fico feliz por vocês estarem buscando solucionar um problema que está perto de vocês, tá bom? Desejo sorte e que vocês continuem, né, melhorando ainda mais a ideia de vocês. Parabéns e muito obrigado. Obrigada, Vicente. Obrigada, pessoal. Vamos passar, então, para o nosso próximo trabalho da tarde. Ele é intitulado Agrodefensivos de Controle de Nematóides Não Agressivo, fase 2. A autoria dos... Opa. A autoria do trabalho é da Ana Luísa, minha xará, Ana Luísa Ferreira Alves, Ana Caroline de Castro Borchelli, não sei pronunciar, desculpa. Você se apresenta depois. E Lara Magro Lalau, sob orientação do professor Estevão Conceição Gomes Júnior, que é aí um professor de Londrina, Paraná. Vou colocar aqui o vídeo para apresentar. Oi, meu nome é Ana Luísa Ferreira Alves, eu sou do 8º ano do Colégio Londrinense, junto com as meninas Ana Carolina de Castro Borges e Lara Magro Lalau. Nosso projeto é Agrodefensivo de Controle de Nematóides Não Agressivo, fase 2. A hipótese do projeto é que consigam desenvolver um agrodefensivo para o nematóide sem que agrida a plantação. No 7º ano, tivemos a ideia de realizar um projeto agrônomo, e a nossa professora Alana nos sugeriu o projeto sobre o agrodefensivo de controle de nematóides não agressivo. Ano passado, de 2022, tivemos início ao projeto, onde se iniciou todo o projeto, sendo chamado nossa fase 1. E agora, no ano de 2023, chamada nossa fase 2, começamos ela para ir mais a fundo ao nosso projeto. De acordo com o Dias Etial, em 2010, mais de 100 espécies de nematóides, envolvendo cerca de 50 genes, foram associados a cultivos de soja em todo o mundo. Entretanto, no Brasil, os nematóides mais prejudiciais à cultura têm sido os formadores de galhas. Feito por Vieira et al. Em 2022, cerca de 80% dos defensivos químicos empregados na agricultura nacional são importados de 2000 a 2020. O suprimento externo deu um salto de 37 mil para 397 mil toneladas, um crescimento de mais de... Oi, meu nome é Lara Magdolau, falo com os nematóides. Os nematóides são nematos, vermes cirúrgicos que estão na raiz da planta. Por isso podem colocar a plantação inteira sem ninguém mais ver, porque eles estão na raiz. E o nosso objetivo é criar um agrodefensivo que possa combater os nematóides sem acabar com a plantação inteira ou sem danificar o solo e o meio ambiente. E no ano de 2022, no Colégio Londrinense, no laboratório, foi produzido um extrato utilizando a planta cravo de defunto, mais acetona mais álcool.
A gente usou 4 recipientes, neles contendo 60 gramas de solo em cada. No primeiro recipiente, a gente usou 10 ml de extrato da planta mais o álcool. No segundo frasco, a gente usou somente álcool. No terceiro frasco, a gente usou 10 ml de extrato da planta mais acetona. E no quarto frasco, a gente usou somente acetona. Oi, meu nome é Ana Carolina de Castro e vou falar sobre o nosso problema de pesquisa. Os nematóides causam grandes prejuízos a diversas plantações, como impedindo a absorção de águas e nutrientes, ou até atuam como vetores de viroses. Desse modo, sua ação prejudica o desenvolvimento das plantas e, consequentemente, o mau desenvolvimento da lavoura. Diante disso, nós gostaríamos de criar um agrodefensivo sem prejudicar a planta para combater o nematóide. Agora eu vou falar sobre a nossa relevância social. A população de agricultores tem seu trabalho prejudicado ou interrompido por conta desses vermiformes. Por isso, nosso trabalho precisa ajudar esses agricultores a não terem sua renda prejudicada e conseguirem produzir cada vez mais. Estima-se que os nematóides parasitas consomem aproximadamente 10% da produção agrícola global, levando a percas econômicas anuais avaliadas entre cerca de 125 bilhões de dólares. Nos solos agrícolas existem diversas espécies de nematóides, sendo a maioria delas alimentadas por raízes de plantas, às vezes causando doenças. Certo, então, meninas, vocês gostariam de fazer alguma complementação, alguma consideração a respeito do trabalho? Vocês têm 5 minutos. Oi, boa tarde. A gente gostaria de falar que nós plantamos um feijão e a gente está vendo o desenvolvimento dele com nematóide e sem, para a gente ver como realmente evolui a planta. E a gente também ainda não tem nenhum resultado, porque o projeto ainda está em andamento. E não temos todos os resultados sobre a planta. Certo, então, muito obrigada. Jorge, gosta de começar as nossas avaliações? Tem alguma consideração para fazer para as meninas? Obrigado. Acho que quando eu vi a listagem dos trabalhos, né, botar as meninas, foi o que eu mais aguardei, viu? Porque a minha tese, eu trabalhei justamente com esse nematóide aí que elas estão pesquisando, e a gente não vê, né, a importância. Ele foi descoberto aqui no Brasil em 1887. A gente não era nem nascido, né, ninguém nem sabia que íamos trabalhar com isso, e até hoje a gente não consegue controlar esse nematóide. A gente só tem medidas paliativas, né? E vocês estão trazendo justamente um método novo, né? Algo que vai, né, surtir efeito, que a gente já viu que o químico não tem feito. Durante anos e anos e anos, todo mundo surtiu o químico. A curiosidade minha é por que o cravo defunto? Vocês escolheram essa planta, vocês pesquisaram, de onde é que surgiu essa ideia dessa planta? Porque a nossa ideia principal foi criar um agrofertilizante. Aí a nossa professora do Colégio Londrinense de Iniciação Científica deu a ideia da gente fazer um agrofertilizante contra o nematóide. Estou entendendo. Porque às vezes a gente pega uma planta, né, a gente não sabe de onde é que veio, como é que foi essa ideia. Ah, passei ali, porque é uma planta, não sei se vocês sabem, né, é muito associada a cemitério. Então, eu vi ali uma planta bonita no cemitério, vou querer usar. E não, foi alguém que pesquisou, né, bastante tempo, já viu que ela tem algum efeito. E vocês estão levando isso à aplicação, né? Por que é tão difícil, então, controlar nematóide, meninas? Vocês tiveram noção? É muito difícil controlar o nematóide porque ele vai pela raiz da planta. Então, tipo, pode acabar com a plantação inteira sem ninguém ver, porque ele dá na raiz dela. Então, às vezes precisa, tipo, tirar uma parte da planta e depois, tipo, você repara que tá tudo já estragado com nematóides. E aí não tem mais como voltar atrás. Você falou a resposta certa. Quando a gente vai ver o problema é a solução. Porque você, né, tá atacando a raiz. Ninguém tava cavando ali no buraco, tá olhando a raiz. E a ideia de vocês é para levar para um laboratório, para o campo, ou vocês querem depois para jardinagem, os pequenos, as pessoas que querem floricultura? Qual a ideia depois? Os dois. Os dois, né? Porque é muito interessante, vocês agora vão ser curiosos. E o que eu vou dar? Todo vaso que vocês veem, cava um pouquinho para aumentar a raiz, viu? Mas parabéns, a ideia é top, trabalho maravilhoso, continuem avançando, vão ser grandes pesquisadores, viu? Obrigada.
Obrigada, professor Jorge. Professor Vicente, tem alguma consideração? Antes de pedir, assim, só peço a gentileza das meninas a ligarem o microfone só na hora que vocês forem falar, porque senão a gente acaba tendo bastante interferência de comunicação, tá? Mas só um toque acontece mesmo. Professor Vicente? Olá, meninas, boa tarde. Primeiramente, parabéns pela ideia de vocês, certo? A região onde eu estou inserido também é uma região que sofre bastante com nematóide. Nós temos uma área muito grande de fruticultura, e principalmente fruticultura, e é um dos principais problemas aqui também, né? Então, vocês estão buscando resolver um problema que existe na localidade de vocês, mas que tem uma dimensão a nível nacional, né? Todo lugar, basicamente, do Brasil sofre com esse problema. A minha pergunta é o seguinte: qual o próximo passo de vocês? O que é que vocês pretendem fazer? O nosso objetivo é criar um agrofertilizante que possa combater os nematóides, só que sem acabar com a plantação inteira e sem acabar prejudicando o solo e o meio ambiente. A fase que a gente está tentando chegar agora é ver como que a planta vai se adaptar sem ficar retocando toda vez esse agrodefensivo, igual foi feito no ano passado. Mas continuar sempre regando, podendo programar da planta. Sim, e ver como ela se desenvolve. Entendi. O fato é que vocês estão trabalhando com um problema difícil de ser solucionado, né? Como o professor Jorge falou, na verdade não existe solução, tudo é paliativo, né? Vocês querem, o objetivo de vocês é encontrar uma resposta paliativa também, ou vocês buscam, na verdade, o desenvolvimento de algo que seja mais determinante? Os dois, de certa forma, as duas respostas. Entendi. Era basicamente essas minhas dúvidas, certo? Parabéns pelo projeto. Levem à frente, vocês estão iniciando aí o desenvolvimento da pesquisa, certo? Ainda tem muitos passos pela frente. Quem trabalha com pesquisa sabe que você tem que bater e bater e bater até conseguir chegar a alcançar os objetivos. Mas gostei bastante da ideia de vocês. Parabéns e muito obrigado. Obrigada. Obrigada, professor Vicente. Queria retomar aqui, ver se os autores do trabalho de análise quantitativa da eficiência de adubos orgânicos em feijoeiros já chegou, se apareceram, que é o Luca Carraro Santos e o Lucas Isao Nakagawa. Nós não conseguimos ter acesso ao vídeo. Como esse seria a última apresentação, né, a única que falta, eu vou esperar só mais um pouquinho, só para confirmar, e senão a gente termina. Tá bom, recebi aqui a confirmação da coordenadora, minha coordenadora aqui da FEBIC, que já foi. Então, não, passou.
vai ficar sem essa avaliação. Aviso para os avaliadores, então, que esse trabalho, análise qual e quantitativa da eficiência de adubos orgânicos em feijoeiros, faltou, então. Nós encerramos aqui essa nossa sala de avaliação. Agradeço todos os estudantes, todos os professores que estiveram aqui também, os avaliadores. E a gente vai encerrar a gravação. E essa gravação vai estar disponível em até 3 dias no canal do YouTube da FEBIC. Obrigada. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal.